Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa, aproveitando esse tempo para descansar, para estudar, para curtir a família. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. A gente vai seguir o mesmo raciocínio das últimas aulas e hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante relacionado a tudo que a gente já tem falado, que é dicas de navegação para a internet. A gente sabe que no nosso dia a dia a gente utiliza a internet para muitas coisas e provavelmente você já está bastante habituado a utilizar a internet, não é mesmo? Seja para estudar, para ouvir música, para utilizar as redes sociais. Isso é uma coisa bastante corriqueira, bastante comum. Mas isso pode levar a gente a pensar que a gente sabe tudo sobre a internet, que a gente consegue dominar o uso da internet, e isso pode levar a gente a cometer alguns erros. A gente tem que lembrar que apesar de a gente conhecer a internet porque usa sempre, a internet é uma ferramenta relativamente nova. E tudo que a gente tem visto, podido acessar na internet, também é uma coisa muito nova. Então a gente tem que sempre se proteger, porque existem muitos riscos e a cada dia que surge um novo benefício, junto com ele vem um novo risco também. Então a internet não é boa nem ruim, vai depender muito do uso que cada um faz dela. Então eu posso utilizar a internet de uma maneira super benéfica, ou eu posso utilizar a internet de uma maneira que vai me prejudicar o meu computador ou prejudicar até mesmo outras pessoas, e é isso que a gente quer evitar. Então eu deixei uma folhinha para vocês na secretaria com dicas de navegação na internet, e a gente vai ler o texto e depois eu vou ler as questões, ok? Vou ler o texto e ir comentando com vocês. Como sabemos, a internet faz parte do dia a dia da maior parte das pessoas atualmente. Porém, não podemos fazer um uso irresponsável dessa ferramenta, que pode ser tão incrível se utilizada da maneira correta. Foi o que eu disse anteriormente, não é mesmo? Vamos ver agora alguns cuidados que devemos tomar para que a nossa experiência na internet seja a mais agradável e segura possível. Então vamos lá para as dicas. São 10 dicas. 10 dicas importantes para navegar na internet. Número 1. Utilizar a internet com a permissão e a supervisão de um responsável. Eu sei que vocês todos são de menores, então assim, isso é primordial e é a primeira coisa que a gente precisa falar. Por se tratar de menores, ou seja, pessoas menores de 18 anos, vocês precisam, para fazer qualquer coisa, inclusive para mexer na internet, utilizar a internet apenas com a permissão de um responsável e de preferência com um responsável sempre por perto. Porque, isso é chato, isso pode ser chato a princípio para vocês, mas isso é muito importante, porque pode existir riscos nos sites que vocês estão navegando, no jogo que vocês estão jogando, que vocês, pela idade, não vão conseguir identificar. E um adulto, por já ter vivido mais, vai conseguir identificar e autorizar ou não você mexer naquele site de acordo com o que aquilo pode fazer para você, de bem e de mal. Então, se você mora com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, e essa pessoa que você mora está perto enquanto você utiliza a internet, se você estiver correndo algum risco, ela vai poder te avisar. Mas se você usa a internet escondido, de madrugada, sem ninguém saber, como você poderia ser alertado sobre isso? Então, primeira e mais importante é não utilizar a internet sem permissão e sem a supervisão de um responsável, ok? Vamos para a segunda dica. Não compartilhar senha com pessoas estranhas. E por que aqui eu falo de pessoas estranhas? Porque é claro que se você mora com alguém que é o seu responsável, você precisa compartilhar essa senha com ele ou com ela, não é mesmo?
Mas com pessoas que não moram junto com você, pessoas estranhas aqui que eu digo, são pessoas que não moram com você, não fazem parte da sua família, são pessoas que poderiam entrar, por exemplo, numa rede social sua e fazer coisas que você não gostaria, não concorda, publicar, falar coisas que você acha ruim, que vai fazer mal para outras pessoas. Então, por isso, não compartilhar. Mesmo que você ache que é uma pessoa de confiança, que seja um amigo, o ideal é não compartilhar. Número 3, não entrar em sites suspeitos, ou seja, sites que você não conhece. Vou dar um exemplo. Se eu estou precisando comprar uma televisão, eu vou entrar no site das Casas Bahias ou no site televisãodochiquinho.com.br. Eu vou procurar o site que é mais conhecido, que me dá mais garantia. Então, eu vou escolher o site das Casas Bahias, justamente por ser uma empresa conhecida. Número 4, ter sempre um antivírus no computador. O que é um antivírus? É um programa que vai identificar qualquer ameaça que o seu computador possa sofrer. Um vírus é um programa que destrói o seu computador. Então, se você tem um antivírus, você impede que o seu computador sofra qualquer ameaça de antivírus. Dica número 5. Não acreditar em tudo que se vê na internet. É muito comum a gente ver na internet uma notícia, um vídeo que foi compartilhado por alguém que a gente gosta e acreditar que aquilo é verdade. Acreditar que aquela foto é verdadeira, que aquele vídeo é verdadeiro ou que aquela notícia é verdadeira, porque foi alguém que compartilhou que a gente gosta. Nem sempre essa regra se aplica. Por quê? Não é que aquelas pessoas estejam mal intencionadas. Nem todo mundo que publica coisas mentirosas está mal intencionado. Às vezes aquela pessoa não sabe que aquilo é uma mentira e ela está compartilhando na inocência, mas pode ser que não seja verdade. Ou você procura num site uma informação e nem sempre é bom a gente acreditar no primeiro site que a gente vê. Então você procura lá quais são os sintomas da dengue, para você fazer um trabalho de biologia. E aí você vai lá no primeiro site e lê. É bom eu acreditar só nesse site? Não, se eu puder, é bom eu ir procurar em outros sites para ver se aqueles outros sites confirmam a informação que eu tive no primeiro. Ou se complementa alguma coisa que não tinha sido explicada. Por quê? Na internet qualquer um pode publicar qualquer coisa. Então, isso é bom, porque qualquer um que saiba pode falar, mas isso também é ruim, porque qualquer pessoa que não saiba pode fingir que sabe e publicar alguma coisa. Então, a dica número 5 é não acreditar em tudo que se vê na internet. Número 6, não fazer compras ou clicar em anúncios. Como eu disse, vocês são menores de idade, então, sem compras, sem anúncio, e mesmo quem é maior de idade deve tomar muito cuidado. Mas no caso de vocês, sem compras, ok? Quero comprar alguma coisa? Mais uma vez, chama o responsável. Número 7, não marcar encontros com pessoas que você não conhece. É muito comum a gente conhecer gente nova, seja nas redes sociais, seja naquele jogo que a gente gosta de jogar e tem um monte de gente do mundo inteiro jogando junto. E claramente as pessoas podem estar mentindo, ou seja, uma pessoa pode dizer que tem a sua idade e não ter, uma pessoa pode fingir ser muito legal e não ser. Então, sem encontros com estranho, isso coloca em risco a vida de vocês. Então, por favor, não, sem encontros com estranhos. Número 8. Manter o computador atualizado. Por quê? O computador precisa de um antivírus, como eu já tinha falado anteriormente, que é um programa específico para proteger o computador. Mas, se você sempre mantiver o computador atualizado, isso ajuda o seu computador na hora de se defender.
um computador atualizado, ele tem mais possibilidades de se defender de um vírus do que um computador que não está atualizado. O sistema operacional, ele tem algumas maneiras de se proteger. E, claramente, o antivírus também precisa ser atualizado, né, gente? Número 9. Número 9 é ter cuidado com fake news. Porque isso cai lá naquela de não acreditar em tudo que se vê. Lembrando, elas estão conectadas. Essa dica tá bem conectada com aquela de não acreditar em tudo que se vê. Desconfia. Desconfia. Sempre que você lê alguma coisa, desconfia se aquilo é verdade. Vai procurar, vai pesquisar em outras fontes. Pergunta a pessoa que tá te enviando aquela informação, aquele vídeo, Pergunta onde ela conseguiu aquilo. Onde você viu isso? Quem te falou? Mas em qual site? É sempre bom a gente manter, o olho aberto para não cair em mentiras. E número 10. Muito cuidado na hora de fazer download daquele filme, daquela música, daquele jogo. É claro que assim, a gente tem que ter cuidado primeiramente porque isso pode ser pirataria, né? Se você não tiver permissão para baixar esse jogo e você estiver baixando, por exemplo, um filme que tá no cinema e você tá baixando ali enquanto ele tá no cinema, isso pode ser pirataria, porque você precisaria pagar por esse filme. A música, tem músicas que são liberadas para você baixar de graça, mas a maioria você tem que pagar. Então, se você não estiver pagando, pirataria. Mas mesmo quando não for pirataria, toma cuidado com os downloads, porque é neles que se escondem a maior parte dos vírus que vocês podem ter contato na internet. Então, por anúncios de sites suspeitos e também por downloads, ok? Se, por exemplo, às vezes aparece no e-mail assim, olá, Fernanda, tá aqui as fotos do nosso final de semana. Se eu não passei final de semana com ninguém, não tem por que eu abrir, certo? Porque não tem foto do final de semana, porque a gente não passou final de semana com ninguém. Então, vamos ter cuidado aí. E aí, na segunda folhinha, vocês têm um exercício que tem 3 perguntinhas. Por que é importante seguir as dicas de segurança? Cite dois malefícios, 2 coisas ruins que podem acontecer caso você não siga as dicas de segurança. E número 3, o que é fake news? Esse vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, mas é fácil, né? Provavelmente vocês já têm uma noção, mas eu quero um pouquinho elaborado. O que é fake news? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, quinto ano!